Olá, vou mostrar rapidinho para vocês entenderem como funciona a segunda fase de tributário, tá bem? Então, nós temos a linha do tempo. Para vocês entenderem, a hipótese tributária é o que está na lei. Então, a lei, por exemplo, do IPTU, ela diz o seguinte: quem tiver casa na área urbana, naquele ano, vai pagar IPTU. Então, o fato gerador é ter uma casa na área urbana. Enquanto ninguém tem a casa, ok. A partir do momento que o sujeito tem uma casa na área urbana no ano de 2024, ele realiza o fato gerador, que é a hipótese que estava prevista na lei. Então, ao mesmo tempo, está constituída a obrigação tributária. Ele sabe que vai ter que pagar o IPTU. Mas a cobrança só vem com o lançamento. O lançamento é a cobrança, certo? E aí, com o lançamento, que o boleto do IPTU chega na casa da gente, né? Ele chega lá a cobrança, está constituído o crédito tributário. Se ele não pagar, ele é inscrito em dívida ativa, que é o processo administrativo, e caso ele não pague, ele vai sofrer uma execução fiscal. Então tá, na segunda fase da ordem, o que eu preciso saber? Do fato gerador, o sujeito tem uma casa, tem um carro, teve renda, até o lançamento, se ele quer declarar que não existe crédito tributário, ele pode entrar com o advogado, né? Pode entrar com a ação declaratória de inexistência do crédito tributário em nome do cliente. Porém, se a questão falar que houve um lançamento ou um auto de infração da multa, e multa que é o lançamento da multa, aí, na questão, você já sabe que teve lançamento, não cabe mais declaratória. Daqui até a execução fiscal, se não falou em execução fiscal, cabe ação anulatória. Certo? Então, tá. Na questão, ele vai dizer, fulano tem uma casa, aí houve o lançamento. Após o lançamento, ele foi inscrito em dívida ativa, não falou em execução fiscal, você pode pedir anulatória, tá? Se falar em execução fiscal, a conversa é outra. Mas eu vou chegar lá. Antes eu quero dizer aqui, ó, do fato gerador até a execução fiscal, cabe ainda mandado de segurança. Na questão, ele vai dizer que não cabe dilação probatória, que não cabe pedido de honorários advocatícios, que houve uma autoridade coatora. Então, ele vai dar indícios de que é um mandado de segurança, fica muito claro. E durante o curso a gente vai vendo isso, então não tem dificuldade, tá certo? Então, pode ser declaratória, pode ser anulatória ou mandado de segurança. Essas são as principais. Quando ele fala em execução fiscal, aí você não pode mais entrar com essas ações. Você vai fazer uma defesa da execução, porque o sujeito está sendo executado. E aí, quando tem uma ação, a gente tem que fazer uma defesa, né? O físico entrou na justiça. Nesse caso, as formas de defesa da execução fiscal vão ser, vou puxar para cá. Se ele não tem dinheiro, não tem bens à penhora, né? São questões que podem ser resolvidas de ofício, exceção de pré-executividade. Cecília, como é que eu vou saber? Então, se ele não tem bens à penhora, são questões como prescrição, que pode ser decidida de ofício, a gente vai entrar com exceção de pré-executividade. Cecília, como é que eu vou saber? Na questão você vai identificar. Ele vai dizer tudo certinho. Não teve penhora, ele não tem bens a penhorar. Agora, se ele tem penhora ou tem bens a penhorar, e aí sim entra com embargos a execução. Então, eu tenho
essas duas possibilidades quando a questão falar que houve execução fiscal. Antes disso, eu tenho essas 3. Tá certo? Ah, mas se disser que está cobrando 2 tributos, não tem execução nenhuma, está cobrando 2 tributos sobre o mesmo boleto. Você entra com a ação de consignação e pagamento, para pagar um e deixar o outro. Então, tem mais essa ação. Se ele pagou o boleto 2 vezes, está pagando a mais, ele quer dinheiro de volta, a questão vai ser bem clara, tá? Repetição de indébito. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ainda, eu posso entrar com recursos. Por exemplo, se houve uma... Aí a questão vai fazer todo esse trâmite. Pode dizer que houve uma declaratória, que não deu certo, o físico entrou com execução fiscal, o sujeito entrou com exceção de pré-executividade, e aí houve uma sentença. Se a questão falar em sentença, a gente entra com apelação, né? Se a questão falar que houve uma decisão no meio do processo, após o sujeito entrar com uma dessas 2 defesas, você sabe que de decisão interlocutória você pode entrar com agravo de instrumento. Ele decidiu uma tutela antecipada, aí a gente pode entrar com agravo de instrumento, tá? Então, ainda tem embargo de declaração, mas a questão, ela vai ser bem clara e a gente vai conseguir identificar também os recursos. Se for em juizado, a gente entra com recurso inominado, e se for decisão de tribunal de 2º grau, já entra com recurso ordinário, tá? Então, eu acho bem tranquilo, porque dá para identificar.